Mesa Redonda. Entrevista do dia. Muito bem, recebendo nesta sexta-feira, aqui no Mesa Redonda, a psicóloga Gisele Biller Andrade. Vai falar de assuntos importantes, falar da nossa saúde mental, né? Nesse período de Covid-19, período de pandemia, o pessoal está ficando em casa e realmente acaba batendo desespero, as pessoas ficando muito preocupadas. E, Gisele, tudo bem? Muito bom dia. Obrigado novamente pela participação aqui no Mesa Redonda. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Niltinho. É sempre uma honra, né, a gente retornar aqui, né? A gente tem aí uma boa relação. Sim, lógico. E é sempre bacana a gente poder trazer essas informações, né, para a população, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Não tem sido fácil, né? A demanda está aumentando a cada dia de procura aí por causa da saúde mental, e nós estamos aqui à disposição aí da população para poder trazer essas informações. Gisele, você como psicóloga, como é que está a questão de atendimentos? Lógico, a gente não vai divulgar identidade de ninguém, mas muita gente procurando atendimento nesse momento de pandemia? Sim, a gente tem, né, os atendimentos de pacientes que já são antigos, né, que continuam. E tem aumentado, sim, pessoas assim com demanda de ansiedade, né, crises de ansiedade bem fortes mesmo, pessoas de vários segmentos, de várias faixas etárias, criança, adolescente, adultos, então também pessoas com pânico, né, porque aí começa a puxar muitas coisas, né, insônia. Quais os principais problemas? É até esse ponto que eu iria tocar. Tem essa questão aí de a pessoa pode ficar deprimida, ela pode desenvolver alguma outra patologia? Sim, porque a gente fala que a respeito da solidão, né, por causa da quarentena. Então, muitas pessoas, elas acabam desenvolvendo aí por causa da solidão, né, não posso ver meu filho, como a gente estava conversando nos bastidores, Sim, né? Foi Dia das Mães, né? E não posso ver meu neto, não posso ver meu filho, como que faz? Né? Exato. E aí a gente começa a perceber, né, depressão, porque a depressão, às vezes a pessoa tem já uma propensão, né, a ficar deprimida, e aí com tudo isso que está acontecendo, isso pode avolumar, né, pode aumentar, e a pessoa começa a ficar na cama, no quarto, trancada, enfim, porque isolamento não é confinamento, né? A pessoa pode dentro de casa ter as suas atividades, tomar um sol, né, vitamina D, né, que a gente fala. Lógico. Então, a gente sempre procura dar essas orientações para os ouvintes, principalmente porque muita gente está ficando dentro de casa e muita gente está até adquirindo um receio tão grande e que acaba se tornando até meio que uma questão obsessiva. Eu não posso sair de jeito nenhum. E isso vai se desenvolvendo. Quanto mais tempo vai ficando dentro de casa, parece que a pessoa vai ficando cada vez mais preocupada e mais paranoica com essa questão. Sim, inclusive eu tenho um paciente, né, a gente comenta sobre o assunto, mas a gente, claro, né, por ética não fala o nome da pessoa, mas que inclusive essa paciente, ela me falou essa semana assim: sabe, doutor, eu tô com medo de quando passar tudo isso, será que eu vou conseguir ir para a escola? De estar ali no meio do pessoal, né, sei lá, com medo de pegar alguma coisa, entendeu? Então as pessoas, elas estão realmente, umas não, mas tem uma grande massa, uma grande maioria com esse medo mesmo. E é importante colocar que não existe faixa etária, né, que seja mais sensível a esses problemas. Lógico, a gente tem uma maior preocupação com crianças e idosos, mas todo mundo está suscetível. A gente fala muito foi se colocado muito, né, no início, quando começou assim a falar mais efetivamente do coronavírus no Brasil, que tinham algumas faixas de risco, né, os idosos e tudo mais, mas quando a gente começa a ver os números, né, a gente percebe que não é só essa faixa etária. Talvez, né, a questão dos idosos, quando se fala, é porque às vezes o idoso ele já tem alguma outra enfermidade, alguma outra coisa que ele já cuide, né? E essa questão da ansiedade, Gisele, como lidar com essa situação aí nesse período, né? E principalmente os pais, aí, os adultos, né? Na questão de ansiedade, saber o que vem pela frente, a questão da economia mexe muito aí, do emprego, muita gente aí perdendo emprego nesse período aí. A insegurança é muito grande. A insegurança é muito grande. Verdade. Como lidar com a ansiedade? É porque assim, a ansiedade é uma situação de um medo futuro, né? Que a pessoa não espera, a pessoa não sabe nós não sabemos o que vai acontecer, né? Porque essa situação, essa doença é uma questão nova, não é uma coisa assim que fala assim,
a gente vai seguir esse protocolo. Então, cada dia, a gente percebe que tem protocolos diferentes sendo falados, situações diferentes, o que eu posso fazer para evitar? E a questão da ansiedade é uma questão muito forte, por quê? Porque a pessoa, ela não sabe o que vai acontecer. Ela pode ela pode evoluir para uma TAG que a gente fala. O que é um TAG? É o transtorno de ansiedade generalizada. E vai puxando, sabe? É como se fosse um ciclo. Aí desse TAG pode desenvolver, a pessoa começa a ter alguns ataques de pânico. Então, ataque de pânico, o que vai acontecer? Todas as pessoas, elas podem ter alguma crise de ataque de pânico na vida, mas não propriamente o transtorno. Quando a pessoa costuma ter o transtorno, aí a gente já fala que é efetivamente a doença que precisa ser tratada, e a ansiedade, isso tudo faz parte da ansiedade. Eu falei várias coisas, mas que está tudo dentro da ansiedade. Tudo vai puxando, né? Como novelo, né? Vai puxando, exatamente. Essa questão até mesmo da insônia, né? Sim. Que você colocou. Acaba se tornando até comum nesse momento? A pessoa, de tanta preocupação, acaba perdendo o sono durante a noite? Exatamente. Isso acontece mesmo? Exatamente, porque aí a pessoa, ela fica com aquilo que o Nutinho falou, né? A questão da economia. Nossa, eu estou desempregado, como que eu vou pagar a conta que vence tal dia? Daqui a pouco ela acorda durante a noite, tem que pagar aquela conta. Aí perde, né? Né? O sono foge, né? A gente fala, nossa, 3, 4 horas da manhã e a pessoa está ali, né, de um lado para o outro. Então, a gente fala que, assim, até essa enxurrada de informações, né, é preciso que as pessoas, elas tomem esse certo cuidado, porque a ansiedade nada mais é do que a pessoa ficar ali... não é disponível, mas a pessoa fica ali toda hora se alimentando daquilo. Então, por exemplo, né, vamos brincar aqui, né, a pessoa, não, vou ouvir as informações ali do Mesa Redonda a tal horário. Depois não fica o dia inteiro, sabe? Porque isso vai aumentando a ansiedade. Né? A pessoa, tem gente que fica, esses dias eu conversando com uma pessoa que eu fiz um atendimento online, e aí a pessoa não é nem daqui, né, de fora, de outra cidade, me procurou. E aí, eu atendendo essa pessoa, e a pessoa falou assim, nossa, o que eu faço, né? Eu ligo a televisão lá de manhã, porque está em quarentena, e fico o dia inteiro. Eu falei, não faz isso, porque a sua ansiedade, daqui a pouco você está com crise de pânico, você está com Até com porque tudo. os noticiários aumentaram, né? O período. Ia chegar nessa questão dos noticiários. Os noticiários estão pegando quase toda a programação, Nossa, então a pessoa não tem como fugir, né? Então, como que faz, né, para lidar com essa ansiedade? Procura, né, primeiro a gente fala, né, criar uma rotina, né? Se a pessoa está em isolamento, né, está em casa, né, não está trabalhando, procurar ter aquela rotina parecida, porque não é igual, né? A realidade mudou. Mas a pessoa procurar ali acordar um horário, sabe? Tiver que fazer uma barba, tiver que, né, passar, sei lá, um brilho, colocar uma roupa, não ficar de pijama o dia inteiro. Porque quando você fica de pijama o dia inteiro, a gente lembra do quê? De feriado, porque você está em casa de pijama, não é verdade? Eu adoro ficar de pijama, não é? Não é todo mundo, não né? É? Aí, de repente, ali um feriado, férias, né? Mas não é. Esse momento que a gente está vivendo já vai para quê? Para quase uns 3 meses já. Ah, sim, já estamos indo para 3 meses. E até mesmo questão de crianças, né, que estão acostumadas com aquela rotina. E a rotina a gente sabe que é fundamental para a criança, Sim. né? De acordar, ir para a escola, depois volta, almoça, faz a tarefa, tem um período de descanso, depois vai brincar. Mas teria, de alguma forma, que manter isso também, né, Gisele? Então, dentro de casa, mas assim, é muita questão da paciência mesmo, da família, entender porque cada pessoa reage de um jeito. Por exemplo, eu estou na minha casa, eu reajo, né, psicóloga reage de uma forma, família reage de outra forma. Então, cada pessoa, por exemplo, você reage de uma forma, o Niltinho reage de outra forma. E precisa entender isso, né? A convivência familiar, ela tem que ser algo prazeroso neste momento e não virar ali um campo de batalha, todo mundo brigando. Eu estava ouvindo, né, que teve algumas denúncias aí, né, no segmento, acho que no primeiro segmento, de questão aí de briga familiar. Sim. Mas é por quê? Porque está todo mundo em casa. E as pessoas não são acostumadas a viver em casa todo o tempo, porque cada um tem a sua rotina, que você acabou de falar. Criança estudando, pai trabalhando, a mãe, às vezes trabalhando fora, ou às vezes em casa. Então, agora não. Se me permite a palavra, a galera toda ali, entendeu? A galera toda, é isso mesmo. E aí é difícil, né? E outro detalhe também, em cima dessa situação toda, a violência doméstica, né, Fábio? Sim. A gente tem observado, tem noticiado aqui no Mesa Redonda, né? o aumento de casos de violência doméstica. Isso em razão do quê?
ficar em casa. Todo mundo ali. Né? Todo mundo ali, acaba tendo aquela discussão, aí parte para violência, para agressão. Então... Aliás, que dicas que podem ser dadas? Sei lá, uma atividade em família, sair um pouco da frente da TV, um pouco da internet. O que seria, assim, uma saída para isso? A gente sempre fala, assim, questão de dicas, né? Primeiro, a pessoa evitar enxurrada de informações, ficar o tempo todo ali à frente da televisão. Não o que eu estou falando com isso da pessoa ignorar, né, o que está acontecendo no mundo. Não é isso, não ficar alienado, não. Mas é importante que a pessoa, ela não fique o tempo inteiro, procurar fazer coisas assim junto, talvez um jogo que possa todo mundo participar. Às vezes alguma coisa, né? Eu até brinquei esses dias no local que eu fui, às vezes se a pessoa tem ali uma coisa quebrada em casa, aproveita esse momento, dá aquela consertada ali. Sabe coisas que às vezes a pessoa procrastina? Claro, um dia eu faço, um dia eu arrumo essa caixa que tá ali. Vou pintar ali aquela parede. Aproveita. Procurar alguma tarefa, né? Isso, e chama o adolescente, chama a criança, a família, né? De repente fazer alguma coisa de comer que todo mundo goste, senta junto, agora é o momento, quem sabe, de resgatar. Né? Esses dias eu vi uma mensagem do psiquiatra Augusto Cury, muito bacana, onde ele falava exatamente isso. Ele falou assim, aproveite esse momento que o mundo está tendo de paralisação, porque isso é mundial, né? Mundial. O nome da rádio mundial. É mundial, não é Brasil, não é Pirassununga, é mundial. Então aproveite este momento para, quem sabe, resgatar coisas que ficaram, né, que a gente deixou para trás. Atividades, por exemplo, como uma atividade física, a questão de alimentação, isso também conta nesse momento? A questão de alimentação, o povo tem que tomar cuidado, Muito né? cuidado, né? Porque nesse momento a gente fala que as pessoas, elas estão assim, é um momento que você está em casa, você faz o quê? Porque você está no trabalho, você não tem ali a mão toda hora alguma coisa, né? Mas você está em casa, você tem um biscoito ali à mão, você tem alguma coisa à mão. Então, tomar cuidado com questão de obesidade, questão de sobrepeso. Porque isso também pode até influenciar para frente na autoestima da pessoa, né? De repente, sim. Né? E vai puxando, como você falou, aquele novelo, né? Vai acarretando e vai puxando, né, Nilton, outras coisas ali que a pessoa depois vai falar, nossa, olha, como que aconteceu comigo na quarentena? Aconteceu realmente a quarentena e a pessoa não soube, né, lidar. Atividade física, igual você falou. Nossa, faz ali, né, abdominal em casa. Mas é ruim. Mas você tem ali um espaço, um quintal, aproveita o sol da manhã, como a gente falou no começo, né, tem a vitamina D. Alimentos aí que vão ajudar também é importante. Por exemplo, a gente sempre fala alimentos à base de triptofano. O que é isso, né? Tô xingando, não. Alimentos que vão ajudar a pessoa que mexe ali com o bem-estar, né? Então, uma banana, uma aveia, um chocolate amargo. Gente, não vai pegar chocolate ao leite, que você vai comer. A pessoa da psicóloga lá mandou comer chocolate, então eu vou comprar, né? Não é aquele que vai ficar lá, que você vai comer a barra inteira de chocolate. Que depois você vai fazer um exame, é complicado, né? É complicado. Acho que essa questão aí de casa aí de alimentação, né? Sim. Tomar cuidado para não ter um certo, vamos dizer, descontrole, né? Isso. Claro. Você vai... A questão, porque você tem a mão, né? De repente a geladeira está do lado, né? Você vai lá e começa a inventar. E eu acho que a ansiedade também traz muito disso. Sim, né? porque é aquilo que a gente fala, né? A pessoa com ansiedade, ou ela pode comer demais, né? Desandar ali a comer, ou também o contrário, às vezes a pessoa para, né? Ai, não quero, começa a ficar sem vontade, aí já é o quadro mais depressivo, E né? que é perigoso demais. Tem pergunta aí, Nilton? Tem sim, o ouvinte aqui, ele pede para não se identificar. A situação dele é a seguinte, Gisele, ele está em férias coletiva do trabalho, da empresa, e é a questão da ansiedade. Preocupação aí na volta ao trabalho de correr o risco de ser demitido, né? Ele pergunta como que eu faço para amenizar essa minha ansiedade com relação a isso. Quero saudar essa pessoa, né, que prefiro não se identificar. Né, o que eu tenho para falar para ele procurar, é aquilo que a gente está falando aqui, fazer algumas outras coisas, né, procurar desfocar, porque quando a gente está
muito focado numa coisa, a gente não consegue pensar em outra coisa. É difícil? É dificílimo, não é fácil. Isso é treino, né? Se até ele precisar procurar ajuda, é importante, né, que ele procure de um profissional de confiança. Mas, assim, é compreensível, né? Então, procurar nesse momento, preencher ali realmente com coisas que ele goste de fazer. De repente, gosta de ler um livro, gosta de assistir uma série. Então, coisas que deem prazer ali para tirar aquele foco daquele pensamento e deixar que o amanhã ele aconteça, né? Porque às vezes... Não sofrer também muito por antecipação. Antecipação, isso que eu ia falar, porque normalmente as pessoas, elas vão sofrer muito por antecipação. Então, às vezes a pessoa cria ainda mais um monstro, nesse momento, acho que a pessoa só pensa ver o futuro. No pior, no né? pior, No pior. Então, pensar, vou ser demitido, ou então não conseguir pagar tal conta, ou então, também a gente vê algumas situações de relacionamentos sendo desfeitos, né? Porque a pessoa fica ali, né, naquela situação. Então, procurar tirar o foco disso, porque aí a pessoa, né, para amenizar mesmo essa situação. Eu vejo algumas soluções, por exemplo, que eu coloco até em prática na minha casa, né, que principalmente no momento ali atrás, eu ainda estou aqui, estou na linha de frente, né, eu estou trabalhando direto, né? Estamos aí sempre, né, Niltinho, a gente aqui sempre direto aqui na rádio, trazendo informação e tudo mais, mas eu vejo isso, que eu senti lá com a minha esposa, que teve que parar num certo momento, e meu filho também. Então, qualquer pequena coisa que se faz, por exemplo, um almoço, ao invés de fazer um almoço normal, faz um almoço ali diferente, coloca ali a mesa fora, ao ar livre, sabe? Para tentar fazer alguma coisa diferente. Criar um clima diferente, né? Momento de usar a criatividade também, né? Perfeitamente. Criar ali, como você falou, né? Um momento. Eu falei anteriormente também, né? A pessoa, por exemplo, todo mundo gosta por exemplo, de comer lasanha ali. Não precisa ser aquela lasanha, aquela coisa cara. Pega aquele faz macarrão. Aquela do supermercado ali. Aquela ali, compra ali e faz junto, chama, né, a esposa, né, essa pessoa que mandou essa pergunta, de repente, eu não sei, né, chamar ali as pessoas que convivem, né, dentro da casa e fazer algo junto, algo diferente, porque como eu falei, tirar o foco, porque o foco tá todo nisso. A pessoa não consegue e fica, eu vi muito isso, né, nos meus atendimentos. E se não tiver respirador para todo mundo? E se não sei o quê? E se acontecer tal coisa? Então, quer dizer, já começa a crescer uma questão que nem é um problema tão grave que Pirassununga está enfrentando. Aliás, não tem esse problema, nenhum respirador foi utilizado até hoje aqui na cidade desde de março, né, quando começou, sabe? Os leitos, tem lá leito para todo mundo. Então, não pensar tanto nessa questão, né? Então, não sofrer por antecipação. Gisele, qual a dica que você pode passar para os pais, em especial, que estão com os filhos em casa, fora, né, da escola, e a maioria hoje as crianças, né, na maioria, até os adolescentes, no celular ou está no computador. Como desfocar um pouco essa situação de ficar no celular e tirar também aí o filho do computador um pouco? Qual outra atividade que possa se passar? Atividade, criança, a gente fala assim, criança é muito sensível, né? E ela como eu sempre falo, que criança é uma esponja, ela vai absorver. Então, muito do que ela está passando ali é porque ela está absorvendo dos próprios pais, né? Então, assim, as próprias atividades que os pais desenvolverem, trazer essa criança, sabe? Trazer esse adolescente para perto. Então, de repente, ali, eu falo, né? Eu até vi uma amiga esses dias, ela comentou isso comigo. Ela estava ali com um filhinho, né? Criança, e ali a criança estava ali, querendo ficar ali, né? No tablet, ali no joguinho, o tempo inteiro, né? Porque tem que fazer, né? E aí ela falou assim, olha, vamos assistir aqui esse desenho junto, sabe? Faz uma sessão ali de, tipo, um cineminha ali, faz uma pipoca, entendeu? Então, tudo situações que dá para fazer, como você mesmo falou, a criatividade de trazer tanto, e ver o que a criança gosta de fazer, o pai e a mãe sabem, né? A leitura, né? Desenvolver ali, estimular, né? A criança e o adolescente ali, de repente num jogo, como eu falei, né? Esses jogos, sabe? Jogos assim mais antigos ali, um detetive, um jogo assim, e aquele cara a cara que eu gosto muito, mas até mesmo um dominó, sabe? Sabe, brincar mesmo, né? Essa é a questão. Muitas pessoas também se apegam à espiritualidade, à religiosidade, né? Isso também seria um escape ali nesse momento?
Olha, eu penso, né, com certeza que sim. Porque quando a pessoa ela tá ali ligada, né, quando ela está firmada ali na sua fé, é importante que a pessoa ela comece a ter, a gente fala de esperança, né? Porque às vezes muitas pessoas nesse momento elas perderam a esperança, não tem mais aquele pensamento, né, de um amanhã melhor, né? Porque às vezes você pode, né, até é bíblico isso, né? Você pode ali chorar à noite, mas você acreditar que no amanhecer ele vai sempre vir, que o amanhecer ele vai vir para a vida da pessoa, né? O que é esse amanhecer? É realmente um momento de esperança, é realmente um momento de vitória, de acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar na sua fé, que com certeza a situação, ela não é para sempre. E pensar também, eu sempre falo isso, que às vezes a pessoa, ela imagina, né? Poxa, se a gente, nós três que estamos aqui, né? Pararmos para pensar quantas coisas ruins a gente já enfrentou, claro que nada comparado ao que a gente está vivendo. Mas assim, e a gente venceu, né? Então pensar, mensagem de esperança, acreditar que o amanhã ele vai chegar, que vai mudar e que isso, essa situação ela vai passar, né? Sempre passará, né? Tudo sempre passará. Com certeza. Gisele, a gente já está na reta final da nossa entrevista. Uia, já? Já. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas, Gisele, você está com um canal no YouTube, né? O Espaço Biller, né? Fala um pouquinho sobre esse canal aí. Quando começou? Pois é, eu comecei esse canal em 2015, mas foi mesmo assim, mais uma brincadeira, né? Que eu sou cantora, né? E aí eu coloquei ali algumas músicas, né? Mas aí depois eu parei um pouco de mexer. E quando começou tudo isso, e eu vi a procura, a demanda, eu falei, gente, aí eu parei para pensar, né? Porque é a questão da solidariedade, né? Eu pensei assim, nem todo mundo tem acesso a um psicólogo, nem todo mundo... Poxa, a pessoa ali está sofrendo, às vezes quer ter ali a mão, e às vezes um vídeo que eu coloquei esses dias no Facebook está com quase 1000 acessos. Levei um susto, porque eu falei, nossa! É assim falei, mesmo. Que coisa! E o tema era justamente você não está sozinho. E aí eu coloquei, e aí esse canal Espaço Biller, eu tenho ali vários assuntos, né? Convivência familiar em crise. Olha, assiste, hein? O negócio é forte. Convivência familiar em crise, saúde mental em pandemia, assiste que é bom. Tá lá, então tá lá, Espaço Biller. O Biller é B-I-L-L-E-R. Isso. Tá? Só colocar no YouTube que tem lá, né? Tem lá, pode acessar, a pessoa pode assistir à vontade. Bom, esse lado cantor aí deve ter alguma live programada aí, não tem, não? Então, menino, esses dias eu coloquei lá... Cantora gospel, né? Isso, cantora gospel. E aí teve um dia até que eu estava atendendo, né? Eu atendo muito adolescente, inclusive, né? E aí uma delas falou assim, nossa, não sabia, né? Aí eu gravei em espanhol, né? Ali, sem instrumento. Eu tava na clínica, vê se pode. Eu tava na clínica, ali eu gravei, né, a música, aí o pessoal começou a assistir e falou, nossa, que legal, né? Dá uma paz e tal. Então, é importante, né? Ah, sim, com certeza. Ô, Gisele, para quem quiser entrar em contato com você, para conhecer um pouco mais também do seu trabalho, sim. Como que a pessoa pode proceder? O endereço ou um telefone? Claro, a gente... você falou, né, já do canal Espaço Biller. Aí eu tenho também a minha página no Facebook, Psicóloga Gisele Biller. Eu tenho recebido muitas mensagens. Aí, gente, até já aproveitando, às vezes eu não respondo na hora que a pessoa manda, né, porque eu estou com alguma atividade, mas com certeza depois eu vou estar vendo, eu vou estar respondendo, né, como eu tenho feito. Também através do telefone, né, 3561-4788, que é da Med Fisioclínica, onde eu atendo, ali ao lado do Medvida, né, na clínica ali do Dr. Bruno. Isso, ali na Avenida Newton Prado, né, todo mundo conhece. Aí às vezes a pessoa fala, eu não consegui, liguei, né, não atenderam e tal, mas manda mensagem, né, a gente tem também aí o meu WhatsApp, né, que é o 983658660, não tem um problema nenhum em divulgar, né, eu tenho aí vários, sempre os meus pacientes têm, né, porque às vezes a pessoa está ali, tem tal dia é a consulta, mas aí um dia a pessoa, né, não ficou legal, manda a mensagem que a gente vai falar sim, vai atender sim. Legal, Gisele, eu agradeço mais uma vez a sua participação, pelas informações aqui passadas. Eu creio que sempre esses papos, essas conversas que a gente tem são importantes para o pessoal que está lá em casa. A gente sabe que muita gente recorre ao rádio nesse momento, sim, né? Com certeza. Muita gente ouvindo, além da audiência grande aqui que a Rádio Mundial tem, mas muita gente pega lá e de repente
ouve a entrevista e fala, poxa, e é isso mesmo que eu estava precisando ouvir, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, né, nesse momento, né, Gisele? Sim, eu vi muito isso, esse vídeo que eu comentei, né, que eu coloquei, Você Não Está Sozinho, porque se passa ali de várias fases, né, bem rapidinho. A gente fala ali que às vezes a pessoa está naquela primeira fase que... Nossa, tô em casa, que legal, uhul, né? Aí, na segunda fase, puxa, as contas continuaram a chegar, né? A vida continua. Aí, a terceira fase, que é o que a pessoa tá vivendo agora, angústia, tristeza. A coisa é mais grave do que pensava, né? Bom, Gisele, agradeço sua participação, disponha sempre aqui no espaço, no Mesa Redonda. Poxa, eu que agradeço, viu, viu, Fábio? Final de semana, né? Igualmente. Em casa, mas é um bom final de semana. Muito obrigada.